Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero reencontrá-los, todo mundo bem, vocês, familiares, todo mundo em paz, fazendo com que a gente passe por esse momento tão conturbado, mas vai dar certo, já está passando. Se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar e tudo vai voltar ao normal. Fé em Deus e vamos à frente. A JAF não para, nossas aulas não param. E eu estou aqui para fazer um pequeno comentário, dando continuidade à matéria de relevo, dando continuidade à fala que nós tivemos na semana passada. Só recapitulando um pouco, né? Nós temos os agentes internos da formação de relevo, mas o que é esse relevo? É justamente as formas com que se encontra a superfície terrestre, que é também chamado de geomorfologia. Então nós temos os agentes internos que formam esse relevo, que é o processo da atividade vulcânica, que é o processo da atividade tectônica, que vem mais lento, né, dobrando ou só erguendo esses pacotes pétreos e terrosos. E nós temos também os abalos sísmicos, que são esses nossos terremotos. Okay? São respostas que vêm do interior da Terra, do magma, e vai fazer a modificação das feições da Terra. Nós tivemos, no primeiro processo de formação, a gente tem o soerguimento, né? a estrutura do relevo. Agora nós temos agentes externos, que são o intemperismo, que é a quebra da rocha, o esfarinhar-se da rocha. Depois passa pelo processo de erosão, que é o desgaste dessa rocha, o desgaste desse solo. Erosão sendo trabalhada pelo vento, sendo trabalhada pelos rios, pela água da chuva, pelo gelo e também pela ação marítima, né? Nós temos assim, bota aspas aí, essa destruição que não passa de ser a moldura, a escultura desse relevo, né? E nós temos também o processo de deposição, também pela água dos rios, que formam-se as planícies, pela água da chuva, que forma o banco de areias, pela ação dos ventos, essa deposição que forma as nossas belíssimas dunas das nossas praias cearenses e tropicalientes. E nós temos a praia também, que é um depósito, uma deposição da ação do rio que depositou lá e depois a ação do mar, que é a nossa praia que tantos nós usamos para lazer e para descontração nos nossos fins de semana sabatinos e domingueiros, tá ok? Então a gente vai trabalhar com o processo de formação do relevo no sentido de você classificar esse relevo, você, como tipo assim, dar nome aos bois, como diz o velho ditado. Então vamos lá, pessoal. Ok, está aqui a classificação do macro-relevo, né? Nós temos o macro-relevo, que são três grandes unidades de relevo que abrangem a superfície do globo, tá ok? Que são os maciços antigos, também chamados de escudos cristalinos ou crátons. Depois nós temos a segunda grande unidade de relevo, que são as grandes cadeias de montanha que nós classificamos como dobramentos modernos ou formações recentes. E em terceiro nós temos as nossas bacias sedimentares. Mas o que é isso, Zé Albino? Nós vamos explicar agora para e passo, tá ok? O primeiro são os escudos cristalinos que você está vendo ali, os crátons. São as primeiras unidades de relevo, as formas de relevo mais antigas que se encontram no planeta Terra. Aqui há uma predominância muito grande no estado de Ceará, nas nossas cadeias de montanha de Guaramiranga, Baturité, a Serra do Pereiro, a Serra da Meruoca, Sobral. Enfim, esses nossos duas serras, que não chega a ser serra, depois de uma vez a classificação, que é a Serra do Cristo ali na Priaoca e a Serra da Mata Quiri ali em Cascavel, tudo são as primeiras grandes unidades de relevo que foram formadas pelas atividades vulcânicas. O vulcanismo, pessoal, datando na primeira origem da Terra, no primeiro processo de formação da Terra, quando aquela massa se agregou, que a gente falou na aula passada, entendeu? Pela força de gravidade, os primeiros eventos vulcânicos originou essas grandes cadeias de montanha que nós temos aqui. Quais são as suas características, pessoal? Elas têm o mesmo material que tem no magma. São uma rocha basicamente granítica, composta por ferro e níquel, vindo por esses processos vulcânicos e também tectônicos do interior da Terra, no período pré-cambriano da idade proterozoica, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ou seja, data dos primeiros eventos, das primeiras transformações que essa Terra passou. Por que a gente classifica dessa forma como maciço antigo ou escudo cristalino? Porque
São rochas basicamente duras, compostas pelo magma consolidado que veio do interior da Terra, entendeu? Já passa pela estabilidade tectônica, ou seja, em todos esses ambientes que tem esses planaltos, que tem essas serras desse material consistente, rígido, magmático, acabou os processos, cessou os processos das atividades vulcânicas e das atividades tectônicas, como se fosse um processo de formação da Terra que já foi passado. Tudo bem, eles passam por outros processos, mas não são o vulcanismo, nem o tectonismo, nem também os terremotos. Repetindo, predomina muito no nosso relevo brasileiro, no nosso relevo cearense. Eles são bastante desgastados pelo processo de intemperismo, da quebra da rocha. Ele se expôs há muito tempo, 4,5 bilhões de anos, não são 2, 3 aninhos, né? Aí muitas chuvas já passaram por essas rochas, muitos ventos já passaram por essas rochas, muitas mudanças de temperatura e fizeram com que essas rochas fossem bastante desgastadas, bastante rebaixadas. Essa é uma das características principais. Não se esqueça que o Enem cobra muito isso. Eu já estou falando de um bizu, né? São bastante desgastados pelo temperismo, que é a quebra da rocha, o processo de decomposição da rocha, e depois pelos processos erosivos. A gente tem a história do grão de areia. O grão de areia estava lá no magma, no interior da Terra. Ele veio pelo processo de atividade vulcânico-tectônica e ficou esse grãozinho de areia em cima da montanha. Bem lá, colocadozinho em cima da montanha. Com os processos vulcânicos, trouxe do interior da Terra, agora os processos tectônicos e erosivos que vai desagregar, que vai quebrar esse grãozinho de areia que está em cima da Serra da Mataquiri. Aí esse grãozinho de areia, ele é arrastado pelo vento ou pela chuva, é depositado esse grãozinho de areia no leito do rio Caponga-Roseira. O rio Caponga-Roseira leva esse grão de areia para o Batoque e para o Balbino. O mar não quer. Ele pega esse grãozinho de areia e deixa na praia, aí já deposita aí a planície, já faz a planície e os ventos carregam para fazer as nuvens. Então, se você entendeu o histórico, a saga desse grãozinho de areia, você entende o que é relevo, que ele veio desde o interior da Terra e agora ele se encontra nas dunas do Batoque ou na praia do Batoque, para a gente desfrutar dessa praia juntamente com esses grãozinhos de areia que ora molda essa praia e embeleza tanto nossos olhos, tá ok? São planaltos, no caso das nossas montanhas aqui de Guaramiranga, Baturité e tudo, depressões, vamos ver também o que é isso, que é depressão, que é justamente essa área sertaneja que nós temos do nosso semiárido, e esses maciços arredondados, que é justamente eles podem ser arredondados, é o caso do Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro, entendeu? Pela questão erosiva, pela questão intempérie, como ele pode ser também pontiagudo, assim, desconfeitado, como você vê aqui, esse cordão de montanhas, que são justamente o pacote pétreo, rochoso dos maciços antigos, que é a primeira unidade de relevo que foi formada, tá ok? Aí você no mundo, ou você está em cima de um maciço antigo, ou você está em cima de um dobramento moderno, ou você está em cima de um maciço sedimentar, grosso modo falando. Tipo assim, se você morasse em Guaramiranga, certamente você estava habitando em cima de um maciço antigo. Se você estivesse assim, morando em Baturité, ou todas essas regiões serranas, São Paulo, todas essas regiões serranas que ora nós conhecemos do nosso relevo brasileiro, tá ok? Bom, a segunda grande unidade de relevo, nós temos aqui os dobramentos modernos, que são as cadeias orogênicas, pode ser chamado também de cadeias tectônicas ou formações recentes. Elas são formadas pelos movimentos das placas tectônicas, ou seja, nós estudamos na aula passada que essas placas tectônicas, essas placas terrosas continentais, que são os nossos continentes, os nossos istmos, as nossas ilhas até, elas se movimentam e elas se chocam. Quando elas se chocam, elas passam a se erguerem, elas passam a se levantarem e formar as cadeias de montanha. Isso é o que vem acontecendo com a Cordilheira dos Andes. Nós temos uma velocidade de 3, 4 aproximadamente, pode chegar até a 8, não sei, mas aqui uma velocidade muito pequena, que é justamente a velocidade que nós nos separamos da África e a gente vai em direção ao Oceano Pacífico. Quando chega lá, a placa sul-americana, a placa brasileira, vamos dizer assim, onde se situa o Brasil, essa placa sul-americana, ela se choca com a placa do chão do Oceano Pacífico, do assoalho do Oceano Pacífico. Então faz com que a Cordilheira dos Andes, uma grande cadeia de montanha, vá se soerguendo. Por isso que a gente diz que são cadeias orogenéticas ou dobradas, formadas pela movimentação das placas tectônicas. Quais são as características dela?
altas altitudes, porque, por exemplo, a cadeia de montanha da Cordilheira dos Andes, onde está o Chile, onde abriga o Equador, a Bolívia, o Peru, ela cresce a 3, 4 centímetros por ano. Cada tempo que passa, essas cadeias vão se dobrando e esses países, essas cidades vão passando por um processo de soerguimento. E ainda continua. Por isso que são cadeias de montanhas que têm seus 3 mil metros, 4 mil metros, muito altas. Inclusive, a principal é o Himalaia, que tem 8,5 mil metros. Né? Assim, passa de 8 mil metros a altitude, assim, fantástica. E está aqui os exemplos, né? O Himalaia, os Alpes, que são justamente aquela grande cadeia de montanha da Europa, que tem assim, aquela cobertura de gelo muito grande, os Alpes suíços, por exemplo, né? E a nossa Cordilheira dos Andes, que é aqui na nossa América Latina, que comporta Chile, Bolívia, Peru, etc. São muito altas e elas têm uma característica, elas têm a presença de neves eternas. De tão alta que são, já chega a uma certa temperatura assim, de uma baixa altitude considerável, que as neves são justamente eternas, elas são para sempre tudo, e até que não chega o aquecimento global, que é esse processo que nós estamos passando. Né? Mas você sabe que até uma certa altitude, né, quanto mais você vai aumentando a altitude, mais frio vai ficando. Aí vai chegar a uma temperatura extremamente fria e que comporta a presença das neves eternas. Né? E justamente, pessoal, por essas placas tectônicas se chocarem, não está numa conformidade plena, não está estável, não está ainda consolidada, elas passam o quê? Aonde existe esse crescimento dessas montanhas, tem uma instabilidade tectônica, com terremotos, vulcões e tudo, que é justamente a ação que está acontecendo justamente no crescimento desse pacote pétreo, rochoso, terroso, que ora vai subindo, e essas forças internas da Terra, que vai assim, canalizar o magma, que é aquela rocha em estado de fusão, e as grandes pressões da Terra, e faz com que tenha um processo da instabilidade tectônica. Lembre-se que é justamente o contrário do nosso Ceará, por exemplo, que o nosso Ceará, ele é repleto de maciços antigos, e esses processos vulcânicos, tectônicos, sísmicos, já aconteceram há 4,5 bilhões de anos, há 4 bilhões de anos, porque foi justamente no processo de formação desse pacote terroso. E, logicamente, que essas nossas montanhas já foram mais altas no passado e que elas foram rebaixadas, por isso que chamam de maciços antigos. Então, elas são muito novas, data da era mesozoica, era dos dinossauros, 65 milhões de anos aproximadamente. Tipo, nós temos 4,5 bilhões de anos, a idade mais ou menos do relevo do Ceará, do relevo planáltico do Ceará, mas que é um relevo velho. Mas nós temos 6,5 milhões de anos, que é justamente a idade mais ou menos do Himalaia, dos Alpes suíços, relevos novos e relevos velhos. Olha que coisa interessante, pessoal. Digamos assim, essa prática, esse acontecer de vulcanismo e tectonismo dá uma ideia de relevo velho e relevo novo na nossa classificação, tá ok? Aí nós temos aqui os relevos bastante altos, com a presença de neves eternas, né? Os dobramentos modernos, que ainda vão crescendo e tudo, e esses relevos são bastante altos, e está aí o gelo aí presente, né? A terceira situação é o seguinte: se você tem uma elevação, assim, eu pego sempre assim como exemplo a Amazônia. A Amazônia é uma planície muito grande, aí você tem, ao lado norte, você tem o Planalto das Guianas, que são maciços antigos. E ao lado sul da Amazônia, você tem o Planalto Central, que são maciços antigos. Esses maciços, eles já foram muito altos no passado. Só que nós falamos que ele foi desgastado. A pergunta é a seguinte: para onde é que vai esse material, meu povo? Ele vai preencher os grandes vales, os grandes buracos, vamos dizer, as grandes depressões que existiam entre uma montanha e outra. Assim, nós tínhamos, supor, na Piraretama, uma grande cadeia de montanha. Aí nós tínhamos ali no Cid Correia uma outra cadeia de montanha. Essa areia que está ali no Zema foi justamente colhida pelo processo da decomposição das montanhas da Piraretama com as montanhas do Cid Correia, que isso aí dá, só a título de exemplo, né, pessoal? Isso aí dá o que nós chamamos de bacias sedimentares. São as depressões preenchidas
pós sedimentos rochosos serem destruídos, serem temperizados. Também sedimentos orgânicos, folhas secas, galhos secos, resto de, no caso assim, das regiões praianas, resto de ostras, mexilhões, resto de búzios que ora aconteceu e tudo, que essa vida veio e tudo que ficou lá, digamos assim, os cascos das ostras, dos búzios e tudo, e também veio compor muitas e muitos dessas nossas bacias sedimentares, né? Se varia de forma e altitude, porque quando ela é depositada, ela é moldada pelo vento, pelo rio e tudo. Por exemplo, nós estamos aqui em cima de uma bacia sedimentar. Aí nós temos variadas formas, porque nós temos as dunas fixas ali perto da Encantada, que é essas dunas que estão ali perto do Tapuio. Nós temos as dunas móveis, que é aquelas dunas esbranquiçadas aqui da Barra Nova, aqui do Balbino e tudo. Nós temos variadas formas. Até quando você vai daqui para o Cascavel, você vai variando, você vai subindo, descendo, que o relevo não é tão plano, né? Então ele assume variadas formas de altitude, mas geralmente são partes rebaixadas. Parte que colheu essa grande quantidade de grãos que ela foram destruídos nos maciços antigos. Originado pelo processo de subsidência, por exemplo. O que é o processo de subsidência? É o relevo ser cavado, é o relevo ser um buraco, o relevo passou pelo processo de rebaixamento, entendeu? O que aconteceu na Holanda, por exemplo, foi um processo de subsidência. Antigamente ela tinha uma grande quantidade de gelo por cima dela, uma plataforma de gelo por cima dela, esse gelo pesou, entendeu? Essa parte rochosa da montanha de terra da Holanda, ela se rebaixou e hoje ela é uma área de subsidência que fica abaixo do nível do mar, né? Então, assim, é como se fosse uma área de buraco, vamos dizer assim, a grosso modo. Aí passou pelo processo de temperização, com a destruição da rocha, e a água da chuva dos rios, da chuva dos rios e dos mares, juntamente com os ventos, fizeram esse processo de deposição, que dá essa área de Pinaretama, Cascavel, essa área litorânea, como processo de deposição. Então, pessoal, esse aqui é o nosso recado das nossas 3 grandes unidades de relevo. Aí foi o que eu falei no início da aula. Ou você está em cima de uma bacia sedimentar, ou você está em cima de um dobramento moderno, ou você está em cima de um maciço antigo. No nosso caso, nós estamos aqui numa bacia sedimentar. Qualquer fonte de pesquisa que você procurar aqui, está lá no capítulo 5, e está aqui as páginas indicadas, e vocês façam uma pesquisa, consulte também a internet, e também façam um feedback, façam uma pergunta assim, através dos nossos grupos e tudo, ou no privado, qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui a seu dispor. Se cuide, entendeu? Espero que tenha servido esses esclarecimentos. Se cuide, isso vai passar, e Deus abençoe todos nós que vai dar tudo certo. Boa tarde.